que hoje é uma ideia, amanhã é um resultado. Amanhã é algo sólido. Então, você deve entender o poder das ideias, o poder das palavras. Então, as palavras, a palavra da vida, a palavra da salvação, a palavra da prosperidade, que o universo está cheio, que também a palavra do fracasso, a palavra da morte, a palavra da perversidade, da maldade, todos os polos, todos os DNAs de todas as palavras estão no mundo espiritual. Efésio fala sobre isso. Efésio 1, o apóstolo Paulo diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, no capítulo 6, no verso 12, diz: portanto, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados da maldade, contra os príncipes da maldade, contra o espírito do ar, que estão também nas regiões celestiais. O que isso tudo quer dizer? O que isso tudo quer dizer é que tanto o DNA da vida eterna, da prosperidade, de uma vida saudáveis, estão aí. Também o espírito representante da escassez, da perdição eterna, das enfermidades, do adultério. E essa parte aqui do negativo provavelmente tenha mais agentes do que os agentes do DNA da vida. Quando a Bíblia diz que o mundo está no maligno, ou seja, o estilo de vida que o mundo aderiu, que as pessoas comuns aderiram sem compreender essa fonte viva, o mundo está no maligno, jaz no maligno, você está morto no maligno. Tem representantes que vêm através de música. Observe que a maioria das músicas diz, elas falam de adultério, elas falam de perversidade. Então ela pega um indivíduo que está vulnerável, que já está sofrendo, aí vai dizer assim, vai pro bar beber até lascar o cano, faz a mesma coisa com ela, faz a mesma coisa com ele, manda ele embora, aquela coisa toda. Então, são agentes representantes do fracasso, da morte. Só que tanto a palavra que tem contida nela o DNA do fracasso, da morte, do erro, e o outro, só se reproduzem se você deixar aceitar com tua mente consciente como normal, alcançar o teu coração, e uma vez que alcançou o teu coração, que é a terra, o teu corpo é o que vai liberar e vai se fundir, vai se conectar, ser germinado com os espíritos, que após esse processo, é o que traz o resultado, como evento, como saúde para o teu corpo, como paz para a tua vida, ou como doença, ou como perturbação. A vida e a morte, as bênçãos e as maldições estão no mundo espiritual. E elas são transmitidas através das palavras. E as palavras são a expressão de ideias. E todas as ideias, o que é ideia hoje, vai ter forma amanhã, se tratando de ser humano. Hoje, nós somos o resultante das ideias dos nossos pais. Aquilo que os nossos pais tinham como ideia foram transformado em corpo. E aquele corpo foi aonde transmitiu a semente para se começar um novo corpo, uma nova vida que somos nós. Então tudo segue esse padrão, esse princípio. Mas olha, quando você tem consciência disto, e você separa o lixo, você separa o que não é vida,
Assim, quando você começa a colocar uma água limpa dentro de uma água suja, naturalmente você sabe que a água começa a limpar. A mesma coisa, você começa a entender que a palavra de Deus não se trata de palavra de religião. Se trata da palavra da vida. E aí eu volto. Quando Deus mandou eliminar nações inteiras no passado, não é porque ele é perverso, não. São para eliminar os agentes transmissores do que não é vida. Se aquele povo, muitos dos povos que foram eliminados, se não tivesse sido eliminado, hoje o mundo era infinitamente pior. Você vê no passado, pessoas viviam até 1000 anos. Por que não vive mais hoje? Porque no pecado, nas informações contrário à vida, há fraqueza nisso. Então nossos corpos não resistem mais como existia antes. Isso porque você vê sempre Deus eliminando nações inteiras, família inteira, indivíduos que eram representantes do mal. Porque o amor de Deus se aplica nisto. Entende isto? Porque foi a decisão da pessoa ser agente do mal. Então Deus ama o mundo de tal maneira. Ele quer que todos tenham vida e vida com abundância. Então aqueles indivíduos que decidiram, que propositalmente quiseram ser o agente da vida, ele será eliminado, não é só por causa da decisão dele, é porque, bom, se o problema ficar só com ele, era um problema dele. Só que cada um de nós somos transmissores do que nós somos, do que nós temos. Cada um dá o que tem. E aí, voltando para que nós possamos entender. Qualquer ideia que você incorporar hoje se torna realidade amanhã. Incorpore uma ideia de prosperidade. Firma-se nessa ideia. Compreenda mais essa ideia. Estude mais sobre essa ideia. Porque quando você chegar num ponto em que a energia, a certeza, a compreensão da prosperidade esteja em você em forma de energia e de DNA, você prospera em tudo que colocar as mãos, como a Bíblia diz. Então, o que ocorre hoje é que a maioria das pessoas aceitam a escassez como uma coisa normal. Elas não tem como elas evoluírem. E se você não parou para analisar, a falta, a escassez, ela é responsável por praticamente 90% de todas as dores. Porque a falta do dinheiro, primeiramente, faz com que uma pessoa não se alimente bem, não tenha acesso aos melhores estudos, digamos assim, não tem acesso ao conforto, não tem acesso às coisas boas. Então a falta, ela é responsável em muitas dores. Causa muitos problemas. Então, você se torna um ser humano autêntico e independente do sistema quando você entender que se trata, a princípio, de uma semente que no seu coração nascerá, o mesmo que a terra é para uma semente de uma planta, os nossos corações, os nossos corpos são para as sementes espirituais que vêm da região celestial. Sementes essas, que como Efésios tem falado, estão as sementes da vida e estão as sementes da morte. Só que essas sementes, seja da vida ou da morte, só nasce se passar pelo processo. A minha mente entendeu, aceitou como verdade, veio para o meu coração. Aqui se encontrou com o Pai, a fonte da vida, se a semente é boa. Se a semente não é ruim, se encontrou com o príncipe das trevas, comigo. E agora aquela semente processando no meu coração, o homem, o ser humano, que é a maior autoridade sobre o mundo físico. O céu pertence ao Senhor. Porém, o mundo, Deus entregou aos filhos dos homens.
Todas as coisas para ter direitos legais de estar aqui no nosso mundo só está porque o homem deu sua autoridade. E essa autoridade é dada quando o medo da falta, o medo da escassez, o medo da enfermidade, o medo de qualquer coisa ruim está no coração do ser humano, processando, vibrando. Aquele ser humano não sabe, mas aquele ser humano está dando vida, está dando materialidade, está transformando o espiritual em um evento real, em um evento físico, do que vai estar aqui fora. Se o ser humano está com medo das enfermidades, ao vibrar no seu coração, daqui a pouco se vê essa enfermidade que estava no coração, no seu corpo, no corpo da sua família. Se o ser humano tem medo da escassez, da falta, aquele medo vibrando, a ideia do medo gera a ideia do medo da falta, a ideia da falta gera mais falta. Daqui a pouco, aquilo que era uma ideia, que agora está no coração do homem, o homem que está dando autoridade, encontra-se direitos legais para estar aquela escassez, aquela falta na vida da pessoa. A terra produz para todos, menos para aqueles que têm o seu DNA da falta, da escassez. Por quê? Porque a autoridade que está com ele delegou a falta, a terra tende negando o seu fruto. O mesmo princípio. Se eu creio na prosperidade, aquilo que é uma ideia, aquela ideia começa a processar, porque você tem que ver que os nossos 5 sentidos são as janelas em que as sementes entram. Eu foco na prosperidade, eu creio na prosperidade. Eu entendo e tiro todos os medos que a prosperidade eu creio que a prosperidade é uma coisa boa, é uma coisa vinda de Deus. A propósito, o céu é apresentado a nós como ruas de ouro, diamantes, joias preciosas. Deus é rico. Então eu elimino o medo de ter dinheiro. Eu desfaço, desconstruo as crenças. Eu tiro de dentro de mim. Então, na medida que eu vou aumentando a minha fé, minha confiança, tendo mais convicção, tendo mais conhecimento da prosperidade, eu vou estar acelerando o processo dentro de mim. E aquele processo dentro de mim, eu vou estar criando os eventos que vai resultar em uma vida próspera. Você pode ainda não acreditar, mas todas as coisas funcionam dessa maneira. Não é Deus espírito e nem é o diabo, que também é espírito, que é o responsável de criar os eventos. Os eventos são criados a partir da semente que esteve no coração dos homens. Os eventos que hoje existem em nossas vidas, no quesito todo, passou pelo mesmo processo que a ciência fala que se passou no processo da fecundação para se gerar uma nova vida no útero. Há vários candidatos a nascer. Então entram-se em competição e, dentre os competidores, o mais forte é o que nasce. Isso se entende que o projeto da natureza é exatamente eliminar os que seriam fracos. Porque são os fracos que serão, que não suportarão, que não atravessarão a dificuldade. Então, com o propósito de a natureza, com o propósito de eliminar o máximo que puder de sofrimento, usou esse princípio, que é o mesmo princípio que se vê na natureza. Os fracos da natureza são eles que alimentam os predadores. Por isso, as fêmeas dos animais que nunca estudaram a palavra de Deus, mas têm no seu DNA a sabedoria divina, estão lá os machos brigando entre si e a fêmea estar aqui. E automaticamente ela vai se aproximar do macho dominante, do que venceu. Por quê? Porque ela sabe que o DNA daquele que venceu dará mais direitos, mais legalidade, mais capacidade ao seu filhote.